Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, hoje tratando sobre choques, mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Física do Ensino Médio. Estamos no módulo 12, Impulso e Quantidade de Movimento, e hoje na aula número 5 vamos tratar sobre o tema choques. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Lembrando que a inscrição é gratuita e que isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional. Tá bom? Então vamos começar. Então, dando seguimento a esse tema de impulso e quantidade de movimento, hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre choques. Uma colisão entre dois corpos que se movem numa mesma reta antes e depois da colisão é chamada de choque frontal ou unidimensional. Então, primeiramente, vamos definir esse ponto relacionado a dois corpos que se movem numa mesma reta, onde a gente vai ter dois momentos. O primeiro antes da colisão e depois da colisão. Então, essa colisão é chamada de choque frontal, ou unidimensional, já que eles, digamos assim, há o conflito direcionado entre cada um desses dois corpos, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, essa definição do que seja choque frontal ou unidimensional. Colisão entre dois corpos que se movem numa mesma reta antes e depois da colisão. Considere então uma colisão frontal de um corpo A com um corpo B, a figura A que a gente vai mostrar em seguida, na qual os corpos não sofram deformações permanentes. A primeira situação é um choque entre dois corpos, A e B, tá? No qual esses corpos não sofram nenhum tipo de deformação. Considere ainda que A e B isolados de forças externas, ou seja, não tem nenhum tipo de força atuando externamente a esses dois corpos durante esse processo. Então temos aqui a figura A, como nós mencionamos, o A, um corpo A, uma esfera aqui indicada com A, uma velocidade inicial que eu estou chamando de V0, tá? Na mesma reta, conforme a gente definiu de choque frontal, e um corpo B, com velocidade nula, ou seja, está parado, está naquele instante ali parado, enquanto que o corpo A se dirige na mesma direção e mesmo sentido do corpo B, na direção de B. Beleza? Eu tenho agora aqui a figura B, onde é o momento do choque de A com B, não é isso? E nessa outra figura C, o momento após o choque, ou seja, aqui antes do choque, o corpo A com velocidade inicial e o corpo B parado. Figura B, momento do choque. E aqui, figura C, depois do choque. O que vai acontecer? Tanto A quanto B estão em movimento. A com velocidade VA, B com velocidade VB. Então vamos ver o detalhamento dessas situações. Durante um intervalo de tempo muito curto, A e B sofrem deformações elásticas. Aqui, ó. A e B, há o choque, havendo transformação de energia cinética inicial de A, que estava em movimento, está lembrado? E B parado, em energia potencial elástica dos corpos deformados. Então, nesse instante, transformação de energia cinética inicial de A em energia potencial, nesse pequeno instante do choque. Ok? Então, é esse cenário aqui de B, no instante B, da figura B. Novamente, aí os três momentos, Quase que instantaneamente, o detalhe é esse, os corpos restituem sua forma inicial. Tá? Há aquele choque,
como ele falou, transformação de energia cinética em energia potencial. E quase que instantaneamente, né, é imperceptível esse instante, há a restituição, né, da sua forma inicial, com a retransformação da energia potencial, naquele pequeno instante, elástica, né, energia potencial elástica, como falamos, em energia cinética, que fica demonstrada aqui no C, né, com tanto o corpo A quanto o corpo B em movimento. Do ponto de vista ideal, vamos admitir que nessa deformação, no momento do choque, restituição, né, que ele recupera e começa a se movimentar, não haja dissipação de energia. Isso na condição ideal, logicamente. Então, se a energia cinética final é igual à energia cinética inicial, ou seja, lembrando que a energia cinética inicial é apenas proveniente do corpo A que está em movimento e o corpo B está parado. A energia cinética final, o corpo A em movimento e o corpo B em movimento. Atentar esse detalhe. Então, novamente, se a energia cinética final, né, é igual à energia cinética inicial, a colisão é chamada choque perfeitamente elástico. Então, o que define o choque perfeitamente elástico é a manutenção da energia cinética final e inicial, elas serem iguais. Então vamos lá. A quantidade de movimento também se conserva durante a colisão, durante todo esse processo, pois o sistema de corpos é isolado de forças externas. Lembra que a gente colocou como condição que não há forças externas atuando, né, nesses corpos? Então, a quantidade de movimento também se conserva durante a colisão, assim como a energia cinética. Então, choque perfeitamente elástico. Então, assim, na análise de um choque perfeitamente elástico, temos dois pares de equações, antes e depois da colisão. A conservação da quantidade de movimento e a conservação da energia cinética, né? São os dois pontos que se conservam, se mantêm constantes. Então, resumindo, né? Choques perfeitamente elásticos. Primeiro, o que eu tenho? Antes da colisão, como a gente viu, o corpo A em movimento, com velocidade V0, corpo B parado, V igual a zero. Antes da colisão, quantidade de movimento de A, MA, a massa de A, vezes V0. Já aqui, a quantidade de movimento de B é nula, né, que ele está parado. Energia cinética de A, massa de A, V0 ao quadrado, a velocidade que ele se encontra, né, V0 ao quadrado, sobre 2. Esse é o cenário antes da colisão. Depois da colisão, para o choque perfeitamente elástico, como a gente viu. Depois da colisão, vimos que tanto o corpo A quanto o corpo B estão em movimento. Corpo A com velocidade VA, corpo B com a velocidade VB. Então, quantidade de movimento D, que eu chamo de depois da colisão, vai ser a massa de A com a velocidade de A, mais massa de B vezes a velocidade de B. Aqui é a quantidade de movimento que se conserva. Energia cinética depois da colisão. Aqui eu vou ter, como os dois estão em movimento, vou ter energia cinética de A, MA, velocidade de A ao quadrado sobre 2, mais MB, massa de B, velocidade de B ao quadrado sobre 2. Então, cenário depois da colisão, a gente percebe que, como o corpo B também vai estar em movimento, ele começa a aparecer nas expressões, nas equações. Então, finalmente, conservação da quantidade de movimento, antes igual a depois, QA igual a QD. Ou seja, MAV0, quantidade de movimento antes, é igual a MAVA mais MBVB, que é a quantidade de movimento depois. Como também a conservação da energia cinética que se mantém. Energia cinética antes, SA, MA, V0 ao quadrado sobre 2. É igual a energia cinética depois da colisão, que é MAVA ao quadrado mais MBVB ao quadrado, como a gente mostrou aqui. Então, MAV0 ao quadrado igual a MAV0
MAVA ao quadrado mais MAVB, VB ao quadrado. Então, esse é o resumo que a gente precisa, né, guardar, né? Muito importante esse conceito aqui, ó. Basicamente, tudo relacionado a choques perfeitamente elásticos se encontra aqui, ó, nesse slide, tá bom? Muito importante compreender esse processo e guardar, né, essas expressões. Com isso aqui você consegue desenvolver praticamente, resolver, né, qualquer tipo de problema relacionado a choque perfeitamente elástico. Então, continuando, há choques diferentes dos perfeitamente elásticos. Um corpo A, por exemplo, uma pequena esfera, choca-se com um corpo B, muito deformável, por exemplo, um corpo feito de massa de vidraceiro, por exemplo. E após o choque, A se aloja no interior de B. Tá? Fica um conjunto AB. Antes tem o A e tem o B, após o choque eu tenho apenas um corpo único. A, B, ok? A mais B. Devido à resistência que o corpo B oferece à penetração de A, há dissipação de energia, detalhe, hein? E, consequentemente, elevação de temperatura dos corpos, ok? Por conta desse choque entre A com B e, né, essa dissipação de energia com elevação de temperatura dos corpos. Em choques desse tipo, ainda se conserva a quantidade de movimento, detalhe, né? Isso é importante, pois as forças que aparecem são internas, mas não se conserva a energia cinética. Então, quando eu tenho choque desse tipo, né, o A com B, onde após o choque eles se mantêm unidos, né, a quantidade de movimento se mantém, porém, né, a energia cinética não se mantém, não se conserva. Muito importante esse entendimento. A energia cinética final é menor que a inicial, mais um detalhe muito importante. E a diferença corresponde à energia térmica, né, gerada, né, pelo choque, né, propriamente dito entre eles. A energia sonora e trabalho de deformação permanente. Então, ou seja, essa diferença é pela energia térmica ou pela energia sonora e trabalho de deformação permanente entre no caso, o corpo B, né, que é mais deformado, vamos dizer assim. Choque em que os corpos se deformam de tal maneira, né, que permaneçam unidos após a colisão são denominados choques perfeitamente inelásticos. Okay? Então, a diferença entre o choque perfeitamente elástico e o perfeitamente inelástico, né, é que após o choque, o inelástico eles ficam, né, unidos, enquanto o perfeitamente elástico eles se separam, né, e outro detalhe importante, no choque perfeitamente elástico se mantém, né, se conserva a energia cinética. No perfeitamente inelástico não se conserva a energia cinética, somente a quantidade de movimento. Então, o quadro resumo aqui para os choques perfeitamente inelásticos. Antes da colisão, como a gente viu, eu tenho um corpo A com velocidade V0 e um corpo B, ali maleável, vamos dizer assim, parado. Antes da colisão, quantidade de movimento de A, MaV0. Antes da colisão, energia cinética de A, MaV0 ao quadrado sobre 2. Depois da colisão, o que nós temos? O corpo A com o corpo B unido, né, com uma velocidade V, os dois corpos, né, com a mesma velocidade, lógico. Quantidade de movimento depois da colisão, MA mais MB vezes V, quantidade depois. Energia cinética depois da colisão, MA mais MB, V ao quadrado sobre 2. E, finalmente, conservação da quantidade de movimento somente. Quantidade de movimento de A igual a quantidade de movimento de D antes igual a depois. Antes, MA V0 é igual a MA mais MB vezes V. Máxima dissipação de energia, né? Como a gente viu, a energia cinética de A maior que a energia cinética de D, ok? Como já mostramos. Então, mais um slide muito importante que você precisa memorizar, né? Já que esses dados aqui, esses conceitos são essenciais.
Continuando, no choque perfeitamente inelástico, se não soubermos a energia dissipada, só dispomos de uma equação para sua análise, a da conservação da quantidade de movimento, porque é a única que se mantém constante. Se o choque se situa entre o perfeitamente elástico e o perfeitamente inelástico, ele é chamado de parcialmente elástico. Então vamos ver as características do parcialmente elástico. Ele se encontra entre os dois, né? O parcialmente elástico e o perfeitamente elástico e o perfeitamente inelástico. Então vamos ver características para o parcialmente elástico. No choque parcialmente elástico, também há conservação de quantidade de movimento e perda de energia cinética, mas os corpos se separam após o choque, ao contrário do que acontece no perfeitamente inelástico. Então, parcialmente elástico, o detalhe é, a característica principal é que os corpos após o choque se separam, mas a única coisa que se mantém, se conserva, né, é a quantidade de movimento, mas a perda de energia cinética. Então, por isso, parcialmente elástico. Vamos ver o que seja a definição de coeficiente de restituição. Para medir se a variação da energia cinética eventualmente ocorrida no choque, tá, é comum recorrer-se a uma grandeza adimensional chamada coeficiente de restituição, né, chamado de E aí, que corresponde à razão entre a velocidade relativa de afastamento dos corpos depois do choque e a velocidade relativa de aproximação antes do choque. Então, essa relação. Depois, antes. Então, coeficiente de restituição é igual a velocidade relativa de afastamento depois do choque por velocidade relativa de aproximação, que antes do choque. No choque perfeitamente elástico, como há conservação de energia cinética, a velocidade relativa de aproximação tem módulo igual ao da velocidade relativa de afastamento. Ok? Portanto, fica claro, né, que nesse choque, no perfeitamente elástico, o coeficiente de restituição é 1. Ok? Aí é bem fácil, né, de entender. No choque perfeitamente inelástico, os corpos prosseguem juntos, pois há alojamento de um em outro e, consequentemente, é nula a velocidade relativa de afastamento. Portanto, nesse choque, né, o coeficiente de restituição é 0, ok? Porque realmente, né, como os corpos ficam, né, unidos, então essa relação ela não é clara, né? Até porque no choque perfeitamente inelástico a variação de energia cinética, ou seja, a conservação de energia cinética não existe, ok? Ela é diferente, conforme a gente já mostrou. Então, o que acontece? Um exemplo típico aqui de um projétil atingindo ali um obstáculo, né? uma parede, uma porta, sei lá, uma árvore, algum corpo específico. Antes da colisão, tem um projétil com velocidade V0. Depois da colisão, né, o que acontece? O conjunto, há o conjunto, né? Digamos aqui que seja um corpo, né, uma peça de madeira, não sei. Então, o projétil, né, ele penetra nesse corpo e, a partir de então, há uma velocidade V, uma mudança de velocidade V, diferente da velocidade inicial do projétil. Tá bom? Então, com um conjunto ali, né? Digamos assim, de um conjunto projétil mais o corpo com uma velocidade V. Isso para o choque perfeitamente inelástico. Então, nesse choque, fica claro aí também que o coeficiente de restituição, nesse caso, é 0. Entre essas situações extremas, há o choque parcialmente elástico, como a gente viu, em que há perda de energia cinética, mas a velocidade relativa de afastamento não é nula, tá? Pois os corpos eles caminham depois do choque com separados, né? Então não há, digamos assim, a evidência de
de que seja nula, né? Então vejamos como a gente pode tratar essa situação. Nesse tipo de choque, né, ou perfeitamente elástico, ou de parcialmente elástico, o coeficiente de restituição tem um valor intermediário entre 0 e 1. Isto é, o coeficiente é maior que 0 e menor do que 1, entre os dois extremos que a gente acabou de ver, que corresponde ao perfeitamente elástico, onde o coeficiente de restituição é 1, e o perfeitamente inelástico, onde os corpos estão juntos, né? Logicamente, o coeficiente de restituição nesse caso é 0. Mas o parcialmente elástico se encontra entre esses dois, maior que 0 e menor que 1. Então, vamos lá, né? Temos aqui um quadrinho, um resumo, para os 3 tipos, né, de choque que nós vimos. Os principais tipos de choque. Choque perfeitamente inelástico, choque parcialmente elástico e o choque perfeitamente elástico. Para essa situação, nós temos coeficiente de restituição para o perfeitamente inelástico, como vimos, o coeficiente de restituição é 0. Para o parcialmente elástico, ele se encontra entre o 0 e 1. É maior que 0 e menor que 1. E para o perfeitamente elástico, como vimos, o coeficiente de restituição é 1. Energia. Vamos verificar a questão da energia. Para o choque perfeitamente inelástico, como vimos também, tem a máxima dissipação, ok? Os corpos, né, após o choque, estão juntos, né? Máxima dissipação. Para o choque parcialmente elástico, né, eles se separam, né, como vimos também, né? Mas a energia, né, é uma dissipação parcial, né? Não é, digamos assim, completa, comparada com o choque perfeitamente inelástico. Enquanto que no choque perfeitamente elástico, como vimos também, há conservação de energia cinética, não há dissipação. Quantidade de movimento, tá? Para os 3 casos, ela se mantém, ela se conserva, fica constante. Quantidade de movimentos antes igual a quantidade de movimento depois. Para o choque perfeitamente inelástico, para o choque parcialmente elástico e para o choque perfeitamente elástico. Ok? Quantidade de movimento se conserva para os 3 tipos de choque. Há ainda os choques superelásticos, nos quais o coeficiente de restituição é maior que 1 e há ganho de energia, evidentemente, à custa de outra forma de energia. Logicamente que, né, nada aparece por acaso. Ocorrem frequentemente choques superelásticos nas reações nucleares. Um próton atinge um núcleo de lítio, por exemplo, formando 2 partículas que saem com energia cinética maior que a do próton incidente. Tá? Então, são situações bem específicas. Com isso, a gente finaliza aqui este vídeo, né? Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, eu peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com os seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.